Olá, turminha, vamos lá? Como é que vocês estão? Vamos lá, mais uma aula, uma aula de história, continuando com o nosso assunto sobre o tempo. Desta feita, nós vamos falar sobre a contagem do tempo e as diferenças que acontecem ao longo do tempo, né, com o passar dos anos, nos locais, nas pessoas, nas cidades, nos animais, nas plantas, até mesmo nos fenômenos naturais. Lembrando que quando nós falamos de contagem do tempo, não estamos falando de nada novo, não. Nós já estudamos a contagem dos tempos. Estudamos sim. Quando nós estudamos lá em matemática, olha só, matemática, uma ciência exata. Ó, sendo falada e vista também em histórias, uma ciência humana. Tá vendo aí? Olha só que diferença, né? Isso aí é interdisciplinaridade. Uma matéria está interligada à outra, está puxando a outra. Às vezes vai acontecer isso, vai haver essa ligação de um assunto estar relacionado com outro. Geralmente sempre acontece, né, com as ciências naturais, com as ciências humanas, né, que é diferente um pouco das exatas, mas às vezes há esta coincidência, né? Às vezes um assunto está interligado, eles estão sempre puxando um pelo outro. E aí vocês vão estar na realidade fazendo uma revisão e relembrando algo que nós já estudamos, porque é claro, se todo mundo está vendo esse reloginho aí, já veio logo na mente que deve ser alguma coisa relacionada à hora. E quando você fala de contagem do tempo, aí nós vamos para o nosso assunto da semana passada, né? Que falamos do tempo histórico e falamos do tempo cronológico. Vimos a diferença do tempo histórico e do tempo cronológico. Nós vimos que o tempo cronológico é justamente este tempo contado, é este tempo exato, este tempo que é medido por objetos. E que estes objetos são justamente o relógio. Vimos que o homem ele tem necessidade desde o início, né, de estar medindo o tempo. Vimos que ele sempre procurou fazer isso, primeiro observando a natureza, o sol, o nascer do sol, o pôr do sol, as estações do ano, o tempo que uma planta demorava para nascer e produzir seus frutos. Depois inventaram o relógio de sol, que marcava o período de tempo com a posição que a sombra deixava, né, ia marcando no relógio, no ponteiro do relógio. Aí veio a ampulheta, a calepsidra, até chegar no relógio, que são os aparelhos que nós utilizamos para medir o tempo nos nossos dias. Então, nós vimos que sempre houve essa necessidade de estar medindo o tempo, né, de estar se verificando, né, fazendo essa divisão. O homem sempre teve esta necessidade. Então nós precisamos ficar atentos a isso. Então vamos lá? Vamos ver como é que nós vamos falar aí sobre este tempo, sobre esta contagem de tempo. Vamos lá. Então, o tempo ele pode ser medido pelo relógio. É claro, nós já vimos até na última aula que é justamente o relógio que é utilizado para fazer essa medição. Então, o dia ele é dividido em dois períodos de 12 horas cada um. Pronto. Mas como um dia é dividido em dois períodos de 12 horas? Se nós já vimos que um dia tem 24 horas. Mas é exatamente isso. 24 dividido por 2 vai dar quanto? Olha aí a divisão. Vai dar 12, não é isso? E se você somar 12 mais 12, 24. Ou 2 vezes 12, 24, não é isso? Então, dois períodos de 12 horas que nós contamos como? Nós contamos da seguinte forma. Nós estamos quando nós chegamos à noite, por exemplo, que o relógio digital, no digital aparecerá 0 horas, não é isso? O relógio zerou. Quando o relógio zera, indica que foram completados as 24 horas do dia, ou seja, os dois períodos de 12 horas. E aí vai se começar uma nova contagem. Então você começa 1 hora da madrugada, não é isso? 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas,
12 horas, que a gente não fala da manhã, né? 12 horas do dia ou meio-dia. Por que meio-dia? É justamente isso, porque nós já vivemos uma metade do dia, ou seja, o primeiro período de 12 horas. Depois que dá meio-dia, às 12 horas, você vem o quê? Contando 13 horas, 14 horas, 15 horas, 16 horas, 17 horas, 18 horas, 19 horas, 20 horas, 21 horas, 22 horas, 23 horas, 24 horas, que é exatamente quando o relógio vai zerar, ou seja, é meia-noite. Isso, meia-noite. Então, se cumpriu o segundo período de 12 horas, formando-se assim um dia completo, ok? Uma hora possui 60 minutos. Uma hora possui 60 minutos e nós já vimos isso. O relógio, que é o objeto utilizado para medir o tempo, tem pelo menos 2 ponteiros, que são fundamentais para fazer justamente essa medição. O ponteiro menor, o ponteiro pequeno, ele marca as horas. O ponteiro maior, o ponteiro grande, ele marca os minutos. Então, não podemos esquecer dos ponteiros, nos quais o menor, ele marca as horas e o grande marca os minutos. Uma hora tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos. Olha aí este relógio. O que será que tem de diferente nele? Pro, mas a senhora não falou que o relógio ele tem mais ou pelo menos 2 ponteiros? Pelo menos, né? Mas nós estamos vendo aí 3. Vocês já devem ter observado que não são todos os relógios que vêm com 3 ponteiros. Geralmente, alguns relógios de pulsos que tem esses mostradores, eles aparecem, né? Esse ponteiro aí fininho, pequenininho, que é justamente o ponteiro que vai marcar os segundos. Mas alguns outros relógios, principalmente aqueles grandões de parede, nem todos vêm com esse terceiro ponteiro. Geralmente esse terceiro ponteiro também vem de uma cor diferente, às vezes ele vem na cor vermelha, que é justamente para diferenciar, ele está marcando os segundos, ok? Ele está marcando os segundos. Então nós precisamos estar atentos a isso, que é essa junção, né, dos segundos que vai formar um minuto. Assim como 60 minutos formam uma hora, 60 segundos vão formar um minuto, ok? Então, o terceiro ponteiro, que eu já falei, ele vai justamente fazer isso, marcar os segundos. Portanto, olha aí, um dia equivale a 24 horas. Um dia equivale ou tem 24 horas. Uma hora equivale a 60 minutos, ou uma hora tem 60 minutos. E um minuto equivale a 60 segundos, ou um minuto tem 60 segundos. Olha aí uma outra forma de medir o tempo, de medir a passagem do tempo, é o calendário. Lembram também desta aula de matemática? Foi justamente quando nós utilizamos a medida de tempo, né? Lembra que nós estudamos medida de capacidade, medida de massa, medida de tempo. Medida de tempo é justamente isso aí. E aí tem um calendário que não está todo, né? Não está todo. Mas o calendário ele vai dividir o ano em 12 meses. O calendário ele faz isso. Nós vimos que tem 12 meses e cada mês tem a sua particularidade, né? Aí nós temos apenas 8 meses, está faltando 4. Nós temos aí janeiro, fevereiro, março, abril,
maio, junho, julho e agosto, né? Então, vocês podem observar aí que no calendário nós temos os dias da semana e temos um número que corresponde à data de cada dia, a quantidade de dias que tem o mês, não é isso? O mês ele possui 4 semanas, às vezes 5, né? 5 semanas fechado, mas o correto são 4 semanas. Então, nós temos aí, ó, domingo, que está de vermelhinho, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Então, estes são os dias da semana. Vamos ver de uma maneira melhor. Então, olha aí, ó, o calendário. O calendário, ele marca o tempo em dias, semanas, meses e anos. Foi o que eu expliquei ali, né? Nós temos os meses, que lá no calendário que vocês viram, tínhamos apenas 8, né? Nós tínhamos janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto. 8 meses. Vimos que esses meses ele está dividido em semanas e que cada semana possui 7 dias, ok? Lembram daquela musiquinha que a Fran ensinou, né? Que do Patati e Patatá, que eles falam, né? Quantos são os dias da semana? São 7, são 7. Quantos são os dias da semana? São 7, são 7. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. E por aí vai, né? Então, estes são os dias da semana, que são 7 dias. Os meses do ano são 12 meses, ok? E os anos nós vamos contando aí, né? São infinitos. Nós estamos no ano 2020, né? Estamos no século 21, né? E muitas pessoas já estão na expectativa do próximo ano, né? 2021, né? Muitas pessoas estão aí nessa esperança de que as coisas melhorem, que 2021 seja melhor do que o 2020, não é isso? Então será um novo ano e novas expectativas. O ano, mais uma vez repetido para reforçar, é dividido em 12 meses. Olha só a ordem dos meses do ano, que nós vimos no calendário, nós só tínhamos 8 meses. Aí vocês verão os meses completos, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Cada um desse mês tem uma quantidade de dias determinada, uma diferente do outro. Então, nós temos meses que tem 31 dias, nós temos meses que tem 30 dias e nós temos meses que temos um mês na realidade que tem 28 ou 29 dias. Vocês lembram disso também? Estudamos em geografia quando vimos o movimento da Terra, ó, rotação e translação, origem, movimento de rotação, a origem do dia. Lembram lá? É devido ao movimento de rotação da Terra que nós temos os dias e as noites. Este movimento de rotação dura quanto? 24 horas, isto é, um dia. E o movimento de translação? O movimento de translação ele dura 365 dias, isto é, um ano, ok? Então, vocês não podem esquecer disso. Olhem quantas disciplinas relacionadas uma com a outra. Por isso que é importante ficar atento às aulas, ficar prestando sempre atenção, estudar sempre, porque vocês sempre vão estar buscando um assunto lá atrás, voltando, indo e voltando. É como se fosse um zigue-zague, um vai e vem, ok? Então, nós sempre precisamos daquilo que estudamos. Às vezes, ouvimos as pessoas dizer, para que vai usar isso? Para que serve isso? Mas olhe que nós usamos, principalmente no nosso dia a dia, certo?
Então lembra que nós fizemos um joguinho na sala de aula, na live, que as mamães participaram, contando nos dedos, aqui nesses nozinhos da nossa mão, os meses que tinha 31 dias e os meses que tinham 30 dias. No nozinho, na parte alta, eram os meses de 31 dias. E no meio, né, na parte baixa, entre um nozinho e outro, eram os meses que possuíam 30 dias. Tentem refrescar a memória aí. Então, vamos lá, os meses que possuem 31 dias. Nós temos aí janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro. Esses meses possuem 31 dias. Temos o mês de fevereiro, que é um mês especial. Ele não tem 30 nem tem 31. Ele tem 28 dias. E quando acontece um fenômeno, né, ele tem 29 dias. Que fenômeno é esse? Aquela sobrinha que dá lá, né, do movimento de rotação da Terra. É somada, juntada durante os 4 anos, né? E quando se completa esses 4 anos, o mês de fevereiro passa a ter 29 dias. Este aí é o chamado ano bissexto. Não é isso? Que ocorre a cada 4 anos, ok? Olha aí mais uma vez o calendário aparecendo. Abril, junho, setembro, novembro tem 30 dias, ó. Abril, junho, setembro e novembro tem 30 dias. Completamos aí os 12 meses do ano. Cada dia é registrado na semana. Uma semana possui 7 dias. Quais são esses dias da semana? Domingo, que na realidade o domingo é o primeiro dia da semana, só não é um dia útil, não é isso? Não é um dia útil, mas é o primeiro dia da semana. Aí depois você tem segunda-feira, ó, que vem de segundo, terça-feira, que vem de terça, ó, do 3. Então é só relacionar, né? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado, que é o 7º e último dia da semana. As diferenças ao longo do tempo. Então, vocês entenderam aí essa contagem? Relembraram essa contagem do tempo, as horas, os dias, os meses do ano? Agora, o que acontece? Por que é importante saber disso? Olha que vou voltar novamente, o tempo histórico, o tempo cronológico. O que a gente viu aí? A gente percebe que com o passar do tempo as coisas vão modificando, as coisas vão sendo transformadas. Será que hoje o mundo que nós vivemos, as coisas que nós usamos e vemos hoje, aprendemos, é igual às coisas como eram lá na época do Brasil colônia? Ou será que é da mesma forma que era na época dos nossos avós? Claro que não. Na época dos meus avós era bem diferente do que na época dos avós de vocês, né? Que já são muito mais jovens do que os meus avós se estivessem vivos seriam. Então as coisas mudam, as coisas se transformam também com o passar dos anos, com o passar do tempo, né? Então tudo muda. O tempo ele é um fator determinante para as mudanças. Não é possível controlar o tempo, ninguém consegue controlar o tempo, só Deus. Mas o homem, ele não consegue controlar o tempo. Olha que nós temos relógios, despertador, as pessoas pegam, colocam ali o despertador, o celular para despertar, tem pessoas que usam rádio para despertar também, televisão, para não perder o horário, para não se atrasar, mas não conseguem parar o tempo. Por mais que corram, sempre acontece algo que foge do controle dos seres humanos. Então, nós não podemos parar o tempo. Isso só acontece na ficção. O que é ficção? Nos filmes, né? Onde tem lá uma fada, um mágico, alguém, né, que estrala o dedo, né? Estala o dedo e para o tempo.
né? Mas na vida real isso não acontece. Ninguém segura o tempo, ninguém volta no tempo. Até então, né? Até aqui, ninguém volta no tempo, nem para trás, nem para frente. Então, o tempo que nós vivemos é esse, é hoje, é o presente. Olha o tempo aí que vocês estão estudando na língua portuguesa, no verbo, ok? Então, ninguém controla o tempo. Não é possível. Por isso, é necessário compreender a ideia de temporalidade. Saber que as coisas, que os animais, que os lugares, as pessoas, os fenômenos da natureza mudam com o passar do tempo. Os fenômenos na natureza, hoje em dia, são tão irregulares, porque as estações do ano, por exemplo, no passado as pessoas sabiam exatamente quando determinada fruta iria dar, né? Quando poderiam colher com exatidão determinado vegetal. Por quê? Porque não havia tanta poluição, tanto desequilíbrio ecológico que foi causado com o desenvolvimento, com as tecnologias, né? Então, infelizmente, com todo o progresso que aconteceu, que a humanidade conseguiu conquistar, né, eles acabaram prejudicando algumas outras coisas, algumas outras áreas da vida humana, da natureza, do ambiente, né, da comunidade, do nosso planeta. Então, tudo isso influencia e nós precisamos estar atentos a isso, certo? Hoje em dia, às vezes, as pessoas tentam acelerar, né, o crescimento de animais e de plantas por meio de medicações, né, de coisas que vão fazer eles se desenvolverem mais rápido do que o tempo provável da natureza, até porque há toda uma deficiência, né, para que eles possam se desenvolver naturalmente devido ao desequilíbrio do meio ambiente, devido à poluição e tudo mais. Então, saber disso é muito importante. Aí eu coloquei essa imagem, observou? O que vocês podem perceber aí? Nós estamos vendo um bebê, não é isso? Olhe como acontece a mudança na vida dos seres humanos. Olhe que a frase disse aí para vocês, que tudo muda. As coisas, os animais, os lugares, as pessoas. Então, as pessoas, nós começamos a nos desenvolver dentro da barriga da nossa mãe, né? Nascemos e passamos por um processo. Vocês já estudaram em ciência as fases do desenvolvimento. Então, nós vamos nos desenvolvendo com o passar do tempo. E a contagem da nossa vida, né? Quando você é bebê, a contagem começa por dias até você fazer um mês. Depois começa a se contar os meses até você fazer um ano. E depois começam a se contar os anos, né? Até você chegar na idade adulta, chegar na velhice, até o dia, infelizmente, da nossa morte. Então, é feita uma contagem, os anos passam, nós nos desenvolvemos e nos modificamos, sofremos transformações enquanto este tempo está passando. Olha aí, a planta. A planta, ela também passa por um processo de transformação com o passar do tempo. Nós temos aí uma sementinha, eu não sei se vai dar para vocês verem na imagem, é logo a primeira. Depois essa sementinha, ela germinou, apareceram as primeiras folhinhas, né? Aí estamos vendo as raízes já mais presas na terra, novas folhas foram surgindo, a plantinha foi desenvolvendo até que floresceu, até que deu fruto. Não é isso? Então foi um processo, foi um período de desenvolvimento com o passar do tempo. Tem um tempo exato, um tempo de duração do seu nascimento, da germinação da semente, até o período em que a planta dá o seu fruto. Então, isso aí é uma contagem de tempo.
né? É uma mudança com o tempo. Então é possível nós observarmos mudanças no mesmo objeto, no mesmo ser, com o passar do tempo cronológico e do tempo histórico. Olha aí, agora eu coloquei uma cidade. Esta aí é a cidade do Rio de Janeiro. Então, nós temos 3 fases dessa cidade do Rio de Janeiro. São fases antigas, né? Não tem a fase da época, dessa nossa época. Mas nós temos aí 1758, que é a época do Brasil, logo que se tornou um independente, né? O Brasil Império, que a gente viu que a independência do Brasil foi 7 de setembro de 1722. Nós temos aí 1758, né? Então você tem aí essa imagem. Depois você já tem a cidade, este mesmo local de 1758. Olhe como ele era em 1858. E depois em 1958. Então, olhe 3 fases diferentes, 3 mudanças diferentes. Estão percebendo como sofrer uma transformação com o passar do tempo? Pois isso é necessário. Nada permanece igual, nada permanece imutável. Tudo muda, tudo se transforma, se modifica, ok? Então estudem bastante. Não esqueçam, vocês assistem essa aula gravada no seu slide, mas você também vai responder a sua atividade no seu livro. Leia o livro. No livro de história, tenho falando um pouco sobre a cidade de São Paulo, na página 119. Então é interessante que vocês leiam, porque no exercício vai se perguntar um pouco sobre a cidade de São Paulo, porque vem falando justamente das transformações que a cidade de São Paulo sofreu. Desde lá o período do café, na época do Brasil Colônia, até os dias atuais, né, as modificações que sofreu. Então vocês precisam ler bastante, entendeu, gente? Para compreender o que vocês estão estudando. Beijinhos, vamos ver o nosso diário. Olha aí, atividade no livro de história, página 121 e página 126. Vamos aí, ó, correr contra o tempo. Vocês lembram desse coelhinho aí? Era o coelhinho da história de Alice no País da Maravilha. Ele só andava correndo, desesperado, alucinado, só vivia atrasado. Todo lugar que ele tinha era relógio, a terra dele era a terra dos relógios. Mas ele sempre estava atrasado, ele sempre estava correndo, desesperado e olhando para o relógio. Beijos, estudem e até já na nossa aula online, na nossa live.